Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Não há espiga. Não sei quão popular é esta expressão, mas usa-se em contexto informal para dizer que está tudo bem. Podes fazer isto? Sim, não há espiga. Não há problema absolutamente nenhum. Ora, no Evangelho que se lê na missa de hoje, parece que sim, há espiga, que há problemas. Literalmente. Conta-nos São Mateus que Jesus estava a passar num dia de sábado através das searas com os seus discípulos e, sentindo fome, começaram a apanhar e a comer espigas. E qual era o problema de estarem a comer espigas? Até podíamos pensar que era mais um sacrifício do que outra coisa. Não é muito agradável comer as espigas cruas. O problema é que era um dia de sábado. E como bem sabes, naqueles 10 mandamentos que através de Moisés Deus nos deu ao seu povo, havia um mandamento específico que dizia que era preciso santificar esse sábado. Uma proibição de trabalhar no dia de sábado. Não trabalharás no sábado, diz o livro do Êxodo. No tempo de Jesus, os fariseus acrescentaram muitos comentários a esta lei e foram expandindo a lei até incluir várias formas de trabalho que estavam absolutamente proibidas no sábado. Tinham chegado a 39 formas de trabalho diferentes. Na sua lista estava precisamente a colheita e o desgranar dos grãos. Os fariseus, muito preocupados com a aparência das coisas, viram aquele acontecimento, os apóstolos estavam a fazer algo que era proibido externamente e criticaram logo e julgaram logo. Não se interessaram no motivo pelo qual os apóstolos estavam a fazer aquilo. Jesus, na resposta que dá aos fariseus, tenta ajudá-los a pensar e até lhes conta um exemplo que eles deviam conhecer muito bem do Antigo Testamento, quando o grande rei David fez a mesma coisa, fez uma coisa semelhante com os seus companheiros. Também teve fome, tiveram fome, entraram no templo, tiraram dos pães que eram apresentados no templo, que só era permitido aos sacerdotes comer, e comeram desses pães. Jesus falou-lhes disto para ver se eles conseguiam pensar. Pensar no sentido das coisas, pensar no sentido dos mandamentos e julgar menos os outros. Também nós temos de pensar, evidentemente sabemos que temos um mandamento da lei de Deus que nos diz que devemos santificar o domingo, o dia da ressurreição do Senhor e os dias de festa de guarda. Mas sabemos o sentido das coisas. Compreendemos que estamos a caminho da missa, que por acaso é a última missa desse domingo e encontramos alguém ferido no meio da rua, não dizemos, fica aí, olha, alguém há de tratar de ti, pode ser que morras entretanto, mas eu tenho de ir à missa. Não, ajudamos aquela pessoa e assim cumprimos a vontade de Deus. Outra coisa seria pensar, porque é que eu escolhi ir à última missa possível do domingo? Mas entendemos o sentido da lei de Deus e se não entendemos, perguntamos, estudamos, procuramos entender. Voltando à passagem do Evangelho, talvez tenhamos de pensar em primeiro lugar neste pormenor. Os discípulos e Jesus estavam com fome, estavam esfomeados. Por que é que eles estavam com fome? Estavam com fome, e o Senhor também, porque estavam a andar de um lado para o outro com Jesus, de cidade a cidade. Estavam a anunciar a boa nova, estavam a dar-se totalmente às outras pessoas. Tinham deixado a sua ocupação, os seus trabalhos, a sua casa, as suas famílias, o rendimento que tinham, tudo, largaram tudo para te seguir a ti, Senhor, para te ajudar na tua missão. E como resultado disso, viviam de uma forma bastante precária.
quando andavam de um lado para o outro, às vezes dormindo ao ar livre ou com tendas, confiando na generosidade de outras pessoas. E por isso, obviamente, tinham fome, porque não se banqueteavam todos os dias, mas nem se queixavam disso. Não se queixavam de que não houvesse uma refeição quente à espera deles sempre que eles chegavam a uma cidade. Aceitaram essas limitações com gosto. Dormiam mal com gosto porque estavam junto de Jesus, porque sabiam o bem que estavam a fazer. Que sentido tinha então julgá-los por tirarem uns grãos de umas espigas, coisa que só faz quem está mesmo realmente a passar muita fome para comer esses grãos? Talvez daqui possamos tirar uma lição. Bom, há muitas lições que podemos tirar desta passagem, mas uma lição clara é esta, e que podemos pedir agora a Jesus na nossa oração. Jesus, ajuda-me a não cair na tentação de julgar e de condenar os outros. Uma tentação na qual podemos cair muito facilmente. Vale a pena pensar que muitas vezes aquele primeiro impulso para julgar os outros nos vem de uma percepção errada da realidade. Às vezes exageramos as coisas. Às vezes com a nossa imaginação damos uma importância a coisas que não têm essa importância. Os fariseus claramente exageraram esse grande pecado que os discípulos de Jesus, no seu entender, estariam a cometer. Pois connosco pode acontecer o mesmo. Pode acontecer que em relação a pessoas com quem temos menos empatia, haja uma predisposição para julgar. Exagerar coisas que essa pessoa faz e ser incapaz de perceber porque é que essa pessoa faz essas coisas. No caso da passagem do Evangelho que estamos a meditar, os fariseus nem sequer se perguntaram nessa razão porque é que os discípulos estão a fazer isso, porque é que eles estão com fome. Não lhes importava. E às vezes é isto que acontece connosco, quando julgamos outra pessoa. Não nos importa. Não me importa do motivo pelo qual aquela pessoa faz isto. Só me importa que me irrita a mim. E isto não está bem. Senhor, ajuda-me a preocupar-me mais pelos outros, a compreender melhor os outros, a ser mais compreensivo como tu és em relação a mim. Que me importem as coisas das outras pessoas, também daquelas pelas quais não sinto uma especial amizade, que não a julgo tão imediatamente. Até porque julgar os outros não nos compete a nós. Não julgueis e não sereis julgados, dizia-nos Nosso Senhor. É curioso de ver que Deus deu um mandamento relacionado com esse sábado, um mandamento, e os fariseus aumentaram isto para 39 coisas proibidas em relação a esse mandamento. Às vezes nós também somos assim. Quando somos nós a julgar, quando nos constituímos como juízes, arranjamos muitas outras coisas proibidas, segundo o nosso ponto de vista. E nós não temos autoridade para isso. Deus não nos dá autoridade para julgar ninguém. Outra coisa é que nos demos conta de algo que está objetivamente mal na vida de outra pessoa, ou que essa pessoa tenha feito que é realmente um mal. Mas não para julgar sem mais. Devemos tentar sempre ajudar a corrigir. Hoje podemos pedir luzes ao Senhor para ver com a sua graça se há assuntos, se há pessoas que eu costumo julgar e não me dou conta. Às tantas, pode ser que sejamos um bocado como esses fariseus, e isto não é coisa boa, porque quando olhamos para aqueles fariseus que estavam sempre a criticar Jesus, eram tudo menos pessoas simpáticas, menos pessoas agradáveis. Nós podemos cair nisso se não procurarmos corrigir a tendência de julgar. Jesus, tu que és o verdadeiro juiz, tu que conheces o porquê de todas as ações, conheces o interior das pessoas, o meu interior, ajuda-me a ser como tu, misericordioso, e liberta-me dessa tendência de julgar e de condenar. Pedimos-te isto através de Nossa Senhora, nossa Mãe,
que, como boa mãe que é, nunca nos olha de um modo acusador e condenatório, mas sempre para nos ajudar a sermos melhores. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.